Indo agora para a estrutura de repetição. As estruturas de repetições, elas servem para, como o próprio nome já diz, repetir aquela ação que nós vamos impor por uma certa condição. Como nós vimos anteriormente, uma condição ela deve ser atendida ou não. Dependendo do resultado desse atendimento da condição, nós vamos para um caminho ou vamos para o outro. Então, uma estrutura de repetição segue essa mesma ideia de ter uma condição, só que ao invés de ela ter dois caminhos, A ou B, sim ou não, ela vai ficar em um loop, vai ficar se repetindo ações que vamos programá-la. Existem duas formas de fazer duas repetições. Por exemplo, tenha com um fim determinado, onde nós vamos saber quando vai acabar, quando vai começar e quando vai acabar, e uma repetição com fim imprevisto. Isso significa que nós não temos como saber, não tem como adivinhar quando que aquela repetição, aquele laço, aquele loop vai ter fim. Um exemplo sobre um laço de repetição com um fim determinado, ou seja, nós vamos falar quando aquela repetição vai ter fim. Lembrando, um laço com fim determinado é quando nós sabemos o seu começo e quantas vezes o trecho que queremos repetir vai se repetir. Se vai ser 5, 10, 50, 1000. Então, um exemplo aqui. Imagina que você está na sala de aula e o seu amigo lhe pede, seu colega lhe pede 5 folhas do caderno para arrancar. Então, o nosso algoritmo começa. Me dá 5 folhas? Você vai arrancar uma folha e aí vai ver. Já foram 5 folhas? Essa aqui é a nossa condição de repetição. Já foram 5 folhas? Não. Então, arranca mais uma. Vamos anotar aqui quantas folhas já foram. Já foram 2 folhas. Arrancamos mais uma folha. Já foram 5 folhas? Não, só foram 2. Então, nós caímos aqui no não e vamos arrancar mais uma folha. Até chegar em 5 folhas. No momento que isso aqui for atendido, já foram 5 folhas? Sim. Então, nós vamos entregar as folhas e o nosso algoritmo vai acabar. Então, isso aqui, esse texto vai se repetir até nós termos arrancado 5 folhas. Se não tiver arrancado, vai se repetir. Então, nós sabemos quando vai acabar. Nós predeterminamos isso aqui nessa condição. A nossa condição é que vai comandar o nosso loop. Um exemplo de repetição com um fim imprevisto, ou seja, o processo vai se repetir, mas nós não sabemos quando ele vai acabar. Um exemplo: digamos que na nossa cidade, no nosso bairro, a nossa companhia de energia informou que vai faltar energia em algum momento do dia. Não especificou o horário. Não falou se ia ser 9 da manhã, 2 da tarde ou de noite. Ela só falou que vai parar a energia. Então nós podemos fazer esse nosso exercício. Nós sabemos que a energia vai cair, esse é o início do nosso algoritmo. Então vamos colocar nosso telefone para carregar a bateria, para quando a energia cair nós termos ele carregado. Aqui está a nossa condição. A energia já caiu? Se for não, vamos continuar carregando o nosso telefone. Então, enquanto isso aqui for falso, ele for um não, nós vamos carregar o nosso telefone. No momento que caiu a energia, ele vai cair nessa parte. Energia já caiu? Sim. Então, vamos desconectar o aparelho da tomada. Esse aqui, nós não sabemos quantas vezes esse processo irá se repetir. Só sabemos que ele vai se repetir até isso aqui mudar, até essa nossa condição aqui for alterada. Bom, agora eu deixo para vocês fazerem um algoritmo, um desafio. Nós vamos ter uma lista, número de 1 a 10, 1, 2, 3, 4, até 10. E eu quero nesse algoritmo descobrir quantos deles são pares e quantos são ímpares. Então eu quero retirar daqui apenas aqueles. Na verdade, eu quero retirar daqui apenas aqueles que são pares. O 2, 4, 6, 8 e 10. Bom, resolvendo o nosso último desafio, aqui está o algoritmo montado para apresentar os números que são pares de 1 a 10. Nós vamos dar o início ao nosso algoritmo e vamos começar com um número em ordem. Qual seria o primeiro número dessa nossa ordem? Seria o número 1. Mas como eu vou saber que ele deve parar no 10? Aqui está a nossa condição de parada desse nosso loop. Quando ele chegar em 11, se o número for 11, sim, ele vai apresentar minha lista de números pares. Ou seja, ele não vai chegar no 12, não vai chegar no 13. E quando chegar no 11, ele não vai ser apresentado como par, porque toda a nossa lógica está aqui à esquerda. Vamos de novo do início. Número em ordem, primeiro número 1. O número é 11? Não. Então, o número é par? Também não. Então, simplesmente vamos para o próximo número. O número agora é o 2. O número é 11? Não.
O número é par? Sim. Então, vamos adicioná-lo na lista de pares. E vamos voltar para o número em ordem. 3. O número é 11? Não. O número é par? Também não. Então, vamos para o próximo número em ordem, que é o 4. O número é 11? Não. O número é par? Sim. Ele entra na nossa lista. E assim sucessivamente. E quando ele chegar no 10, é o nosso último número par da nossa lista, ele vai cair aqui. O número é 11? Ainda não. O número é par? Sim. Então, nós vamos ter a nossa lista e o último aqui, o 10. E vamos voltar de novo para o número em ordem. Quando ele chegar no 11, ele vai cair aqui. O número é 11? Sim. Então, apresente a nossa lista de números pares. E aqui está a nossa lista toda feita graças ao nosso algoritmo.